Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui, conforme prometido, eu voltei, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas era para ele ter saído na quarta-feira pela manhã, só que aí rolaram aquelas negociações todas, né, o Diggs nos Patriots, tivemos o Russell Wilson na equipe dos Giants, então as respostas ficaram para um outro vídeo que tem gente que está recebendo um pouco antes, tem gente que vai receber depois. Não sei quando está entrando, porque eu não sei quando que eu vou conseguir editar, tô trabalhando pra caramba, mas aqui está. Estou respondendo as perguntas que vocês mandaram lá na parte da comunidade, né? Coloquei lá uma enquete, uma pergunta, aliás, para vocês mandarem, um post para vocês mandarem as perguntas e vim responder. Depois eu faço isso aqui de novo, eu quero fazer isso aqui semanalmente pra gente responder as suas dúvidas até eu ter um tempinho a mais para conseguir montar o meu mock draft, que é a minha vontade, mas estou aguardando para não fazer trabalho desnecessário, né? Às vezes a gente vai lá e corre, faz um mock. Eu vi um monte de mock tentando consertar, porque mudou. A equipe dos Giants, por exemplo, não precisa mais de um quarterback. Aliás, precisa, mas não vai buscar na primeira escolha. Vamos lá então, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o que passa. E se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, esse vídeo entra antes para quem faz parte do Clube Amigo Ligado. Tem grupo no Telegram, tem videochamada que vai rolar aqui, né? Tô devendo, mas eu vou fazer. Acho que semana que vem vai acontecer. E confere, tá? O ponto principal é que você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, eu separei as perguntas, as mensagens que chegaram, algumas eu não consigo responder. Por exemplo, o Michael Nepomuceno, ele sugeriu fazer um vídeo das necessidades dos times e quem eu pegaria nas escolhas dele. É o mock, que vai vir aqui na sequência, né? Falar da necessidade de cada um dos times fica um pouco mais complicado, porque os times precisam geralmente de mais do que uma coisa. Aí são 32 times, passar por cada um deles fica mais confuso. Vou tentar fazer isso em live. Semana que vem a gente marca uma live para conversar mais de necessidades, né? Do que os times precisam. E aí, conforme vai chegando as perguntas, eu vou passando para vocês. E também o Elton sugeriu que eu fizesse uma lista de prêmios, né? Tipo a unanimidade, quem é aquele cara que pode ser a surpresa, quem aposta, quem é o mais bem cotado, quem acha que pode ser bust. É difícil, mas eu vou tentar. Eu gostei dessa pergunta aqui, eu vou tentar puxar para preparar aqui, quem sabe num próximo vídeo, tá? Vou começar aqui a responder as perguntas com o Edson Júnior. Eu tentei juntar as perguntas que são mais similares para a gente fazer uma resposta só. O Edson Júnior perguntou aqui: consegue delinear um pouco a situação do Abdul Carter? Eu vi que ele tinha uma lesão, mas não consegui saber se era séria ou não. Vai ser caso de um jogador de linha com potencial para pique 1 que vai cair no colo dos Eagles, como acontece todos os anos. Essa lesão do Abdul Carter, ela teoricamente não preocupa, tá? Todos os especialistas que eu vi falando sobre o caso, ela não preocupa. É uma lesão que é no pé direito, causada por estresse. Muita discussão de precisar ou não de cirurgia. Essa cirurgia teoricamente teria sido adiada, mas ele pode não precisar dessa cirurgia. Então, não é o caso, né? Talvez ela nunca seja necessária. Pelo que eu tenho visto, os times não estão se importando com isso. Mas, quando entrar o mês de abril, aí alguma coisa pode mudar, começa a surgir aquele papinho aqui ou ali, a gente sabe como é que funciona, né? Talvez seja uma coisa que não precise de cirurgia, mas mesmo que precise, não seria uma cirurgia complicada. Todas as informações dos especialistas falando uma coisa do gênero não afetaria ele ao longo da sua carreira. Talvez um detalhe ou outro aqui nessa primeira temporada seja um pouquinho prejudicada, mas ainda assim seria um talento muito bom para você deixar passar, porque aí os próximos anos ele vai render muito bem. Não é uma coisa que compromete a qualidade do Abdul Carter, que é um baita de um jogador. E isso aqui vai de encontro com a pergunta do My Name is Chris, que pergunta aqui: alguma chance do Philadelphia Eagles dar sorte de novo e ver um talento cair na pick 32? Eu acho muito improvável que aconteça uma queda desse tamanho, por exemplo, do Abdul Carter, né? Eu acho que seria loucura pensar em algo do gênero. Mas agora é a hora dos boatos. Algum talento pode começar a cair. É que eu não vejo essa classe como uma classe com caras assim tão fora de série, né? Caras tão diferentes. Então
pode ter um talento, um cara, dependendo da posição, pô, né, um corner, cai pra cá, vem um pouquinho mais pro lado e pode cair nas mãos dos Eagles. Agora é a hora de começar os boatos, começar a discussão, de ter gente que, eu vi um Pro Day, eu vi um General Manager falando isso, aparecem aquelas fontes anônimas, sempre tem lá, né? Um cara falou que esse cara aqui, né, não presta, esse quarterback que pode ser a primeira escolha. É a hora de começarem os boatos. Aí tem uma sequência de perguntas de torcedores dos Patriots. Vamos uni-las aqui para tentar responder, né, ocupando o menos espaço possível. O Daniel Modesto mandou uma pergunta aqui. Na escolha dos Patriots, quem você escolheria neste momento? É difícil eu conseguir prever o que vai acontecer. Acredito que o Ken Ward vai para a equipe dos Titans. Os Titans se prepararam, acertaram todas as posições, tem um ponto perfeito. Se o Ken Ward for dar certo na NFL, os Titans têm uma situação proveitosa, né, para colocá-lo lá e fazer ele dar certo. Então acho que o Ken Ward sai na primeira. O que vai acontecer com os Browns na pick 2? Pode ir de quarterback? Pode ser, pode ser. Eu não sei se eu apostaria nisso. Acho que tem uma chance do Shedeur ir na 2, mas talvez não. E aí eles peguem um Abdul Carter, né, para colocar do outro lado, o Myles Garrett do lado, o Abdul Carter do outro, pode ser o caso. E aí na 3, os Giants agora não precisam de quarterback, esquece o Shedeur Sanders, e a gente não vai ter 2 quarterbacks saindo na primeira, né, nas 3 primeiras picks, e aí seria o Travis Hunter. E então você vai ter que pensar, né, se sobrar um Travis Hunter ou um Abdul Carter, eu iria com um deles. Primeira escolha, para mim, seria o Travis Hunter, por isso que eu vou odiar eternamente aquela vitória contra os Bills na última semana, aquela vitória, e com mais raiva ainda do jogador comemorando como se a gente estivesse contente com aquela vitória. Porque o NKC Leandro pergunta aqui, torço para os Patriots, caso na 4 não tenhamos Travis Hunter disponível, iria com outro wide receiver, iria no Abdul Carter ou trocaria para baixo. E aí dá para somar com o Felipe Barcelos, fala, se o Abdul Carter e o Travis Hunter forem escolhidos no top 3, o que você faria se fosse os Patriots? Desceria para pegar um wide receiver ou um jogador de linha ofensiva? Abdul Carter seria, obviamente, a minha escolha, né? Se não tem Travis Hunter, eu iria com o Abdul Carter. Pode ser um ou dois, qualquer um desses dois aqui eu estaria muito feliz mesmo. Se não tiver nenhum dos dois, aí fica um pouquinho mais chato da gente falar. Eu acho que linha ofensiva é algo que pode funcionar muito bem, né? Talvez fosse a minha segunda opinião, mas eu volto a responder daqui a uns instantes. Trocar para baixo é um pouquinho mais complicado porque a gente tem que ver uma série de condições. Eu trocaria, mas não gostaria de sair do top 10. Para você descer, alguém tem que querer subir. E eu não estou vendo gente querendo subir nesse momento. Eu estou vendo muita gente falar em descer, né? E ninguém falar em subir. Então, o que você vai receber em troca? O que vão te oferecer dentro desse top 10 e mais o quê? Né? Se você não tem tanta concorrência, talvez a recompensa não seja tão boa. E aí vale a pena você pegar o cara que está mais talentoso ali na hora e pronto, né? Não vai valer tanto a pena juntar uma pique a mais lá para frente com um draft tão linear, né? Eu ia dizer medião, mas não. Acho que são jogadores que não são tão dispares assim dentro das posições que os Patriots precisam. Não sendo algo tão interessante, poderia buscar um wide receiver, pegaria ali o Teta, né? Adoro ali o Tetairoa Macmillan, que é um wide receiver do Arizona, ou então o Mason Graham, um defensive lineman lá de Michigan, que eu gosto bastante, mas calma que eu vou completar, porque eu falei que a minha segunda opção seria pegar um jogador de linha ofensiva, e o Carlos Alexandre Rezende perguntou o melhor OL da classe e se valeria os Patriots garantirem sua escolha, né? E quem que eu acho que vai subir para as 5 primeiras posições? Tá complicado. Talvez a gente tenha algum time mais, assim, louco para pegar um quarterback, mas eu não tô vendo como correria. Como os Giants não devem pegar quarterback e talvez os Browns não peguem, eu não sei se alguém vai querer subir para esse top 5, né? Porque eu não vejo uma correria existindo para o Shedeur Sanders. Por mais que ele tenha bastante mídia, que tenha ali o pai dele falando, que tenha toda a galera tentando... Eu não tô vendo um hype tão grande para fazer a galera se mover e ir atrás do Shedeur Sanders, né? Todo mundo meio que tá, ok, eu fico aqui de boa nesse draft, se não der,
o ano que vem eu volto e vou para lá. Linha ofensiva, eu acho que é uma grande necessidade, iria. O Will Campbell, eu não acho que vai ser tackle, né? Todos os comentários são esses, por conta da envergadura dele, o tamanho do braço dele, foi um braço pequeno, né? Seria um Tiranossauro Rex. Brincadeira, não chega tanto, mas a envergadura para um tackle não seria a ideal. Ainda acho que o cara tendo técnica não teria tanto problema assim, mas a visão na NFL é que ele chegaria para jogar de guard. E aí um guard na 4 não rolaria. Então eu acho que eu iria com o Armand Membu, né, de Missouri. Acho que é um jogador interessante. É um right tackle, né? Então você pode ficar naquela situação, mas eu gosto bastante. Ou então o Kelvin Banks, que é do Texas, que é um jogador interessante. Talvez um trade down, dependendo do que fosse o caso, alguém quisesse subir para 4, você cair para 6 e pegar um desses dois caras, gostaria, né? Dentro do top 10 ficaria com a minha segunda opção, não acho que ninguém vai oferecer para subir. Né? Então eu iria ali de Hunter ou Carter, uma linha ofensiva, provavelmente o Mendu, né? Tranquilão com o Banks, não teria problema nenhum, ou então fazer um trade down. Wide receiver, eu acho que tem alguns caras interessantes, mas eu acho que seria nessa linha aqui que eu faria. E aí, vou pro meu amigo Antônio Pinhon, que perguntou aqui qual o melhor prospecto desse draft, na minha opinião. O melhor de ataque, fora um quarterback, e o melhor de defesa. Posso deixar fora o quarterback, posso colocar o quarterback ainda, que o melhor jogador de ataque e o melhor jogador de defesa se chama Travis Hunter. Para mim, ele é o melhor wide receiver, para mim, ele é o melhor cornerback. Né? Então, é um cara espetacular, é um cara fenomenal. Você draftá-lo seria muito interessante porque você poderia olhar para duas posições ao mesmo tempo. Né? Por mais que seja improvável que ele tenha um índice grande de jogadas no ataque e na defesa dentro de uma mesma partida, mas dá para pensar em que ele pode ser dosado para uma posição ou outra, dependendo da necessidade daquele jogo, dependendo da situação que a partida está acontecendo. Né? Você pode usar o cara de um lado ou de outro, porque ele tem qualidade para isso daqui. Então eu olharia primeiro ali o Travis Hunter. Fora ele, Abdul Carter é o melhor jogador de defesa, é um edge espetacular aqui, tem um grande valor. Edge vale bastante, né? Então ficaria mais alto no draft. E fora ele, né, no ataque aqui, o Tetairoa, o Macmillan, é um ótimo wide receiver, talento do Arizona, acho que é um jogador que vale bastante, então ficaria nessa linha aqui, mas o Travis Hunter seria o primeiro geral. O quarterback é o Ken Ward, para mim é o único cara que eu vejo chegando na NFL e acreditando que ele pode surtir um resultado mais interessante. O Shedeur eu gosto, mas me parece ele muito mais um game manager. Eu não sei o quanto que ele vai conseguir jogar na NFL e o barulho em volta é o que mais me preocupa nessa questão do Shedeur Sanders. Davi Damasceno pergunta aqui, para alguém que não está acompanhando, quais as principais histórias desse draft? Acho que as melhores histórias ainda vão aparecer, né? Esse mês aqui começa a ter. O pessoal estava muito focando na free agency e agora começa a surgir mais histórias, mas eu acho que a gente pode destacar essa questão híbrida aqui do Travis Hunter. Ele fez um combine como cornerback, mas o wide receiver paga mais. A gente está vendo aí o cara ganhando 40 milhões de dólares por temporada, então valeria você jogar como wide receiver, depende da necessidade do time, como eu disse, o quanto que ele pode jogar nas duas posições, tem essa chance, é pouco provável, mas existe essa chance, porque ele já mostrou, vejo muitos especialistas acreditando que ele tem condições de jogar, número limitado de snaps, claro, mas tem condições. E assim, ele é muito bom, né, cara? A chance que você tem de pegar um cara que pode te atender em 2 pontos é muito legal. Também gosto dessa história do Ashton Jeanty, né, que é o running back lá de Boise State, porque ele é um raro running back, né, nos tempos modernos, que tem um talento suficiente para você não considerar uma loucura buscar um running back na primeira rodada do draft. Eu gosto muito do Jeanty, é um cara que une força, habilidade, ele tem uma capacidade de leitura muito boa e agilidade, né, porque é aquele cara que às vezes ele dá um passinho para e faz a leitura, acha o espaço e ataca. Às vezes ele tá atacando e consegue perceber. Ele tem um sentido aranha ali, tem um feeling muito bom e agilidade para virar a rota e buscar. É um cara que é um pacote completo, é um baita no jogador. Então, para aquele time que
que o running back hoje em dia já é mais aquela história assim, putz, só me falta isso, né? Ou então que tem um grande problema no jogo terrestre, eu acho que vale demais. O Gente é um baita no jogador. Quem não viu, procure aí melhores momentos dele, porque é um excelente atleta mesmo para chegar na NFL também e já dar resultado. O Gui Fonseca, assim, ó, sendo uma classe com poucos prospectos blue chip, né, que são aqueles caras que valem a pena, mais no high school, no college, né, jogadores que valem a pena para ganhar a bolsa de estudos, mas com uma excelente profundidade nas posições, selecionar o melhor da board disponível na primeira rodada e pensar nas necessidades nas rodadas seguintes seria uma boa estratégia? Eu sempre gosto de ir no melhor talento disponível, né? Isso, claro, fazendo sentido dentro das suas necessidades. Eu preciso, pô, o melhor talento aqui é um quarterback, mas eu sou o Chiefs, eu tenho uma Mahomes, eu não preciso de um quarterback, ok, vou buscar depois, né? Só um exemplo aqui que a gente vai trazer. Mas eu acho que conforme as picks vão passando, o melhor é você olhar a diferença entre o cara da posição que você precisa, né, e o próximo. Então, se eu estou precisando de um jogador de linha ofensiva, tá, esse aqui eu consigo draftar agora, qual que é o próximo? No segundo round, na próxima rodada, quem que eu vou ter à disposição? Qual que é a diferença desse cara para esse jogador que eu também faz sentido eu pegar, é o melhor prospecto e o cara que vai estar à disposição depois. Fazer essa matemática, que é complicada, mas por isso que eles fazem aqueles mega boards ali que aparecem e não deixam ninguém tirar foto. Às vezes acontece uma besteira ou outra de alguém publicar, né, qual que é o seu board. Mas eles têm as várias possibilidades para chegar na hora do draft e entender, bom, se fizerem isso, eu pego esse, né, e aí eles vão fazendo a matemática na hora. Mas eu sempre sou favorável a buscar, principalmente na primeira rodada, o melhor talento disponível ali, desde que faça sentido, né? Porque você precisa, não faz sentido você pegar mais um quarterback. Mas mais um edge não faz mal, mais um cornerback não faz mal, mais um wide receiver não faz mal. Acumular talentos nessas posições que tem mais de uma vaga no time, pode deixar lá sem problema nenhum. Aí vamos para os Packers, tem a pergunta do Fábio, que falou qual que você acha que é a maior necessidade dos Packers no draft, e o Sérgio Nogueira, que falou assim, os Packers deveriam ir de defensive lineman ou cornerback, quais são os melhores nomes dessas posições que podem estar disponíveis na 23. Difícil, né, cara? 23 já é aquela coisa assim, de o que você vai ter à disposição é mais complicado. Eu acho que eu iria assim, de um edge, né, de um defensive lineman, depois um receiver. Os Packers escolhendo na 23 é muito olhar o que está à disposição. O corner, a classe não é tão maravilhosa, mas então um cara de segundo dia talvez não faça tanta diferença. Só que se você tiver um Jedi Barron, né, que é lá do Texas, ou então um Will Johnson, que é da faculdade de Michigan, são dois caras que eu aponto como mais talentosos. São dois quarterbacks que eu acho de extrema qualidade e chegariam para jogar. Então, se esses caras estivessem à disposição, buscaria por eles, né? Também precisa de jogador de linha ofensiva. Então, é olhar mais o que está à disposição e fazer aquela continha. Pick 23 já é mais chato de fazer esse tipo de situação, né? É complicado, cara. É interessante, é uma brincadeira que eu gosto demais. Eu fico entrando naqueles big boards e, putz, eu vou aqui, eu vou desse jeito, eu vou do outro, o que vai estar à disposição? Mas é complicado, sabe? É difícil. Se tiver um Mike Green também de Marshall, eu acho um bom jogador. É um edge que cairia bem na equipe dos Packers também. Acho que a besteira mais foi no ano passado. O Carlos B., que é torcedor dos 49ers, falou: São Francisco vai precisar preencher a parte interna na linha defensiva, mas no draft temos poucos prospectos de ponta na posição. De tight end, que também cairia bem como um espelho para o Kittle, que já é veterano, você acha que os Niners vão optar pela lógica, né, e apresentarão o Robert Saleh, ou vão acabar selecionando um tight end de ponta? Eu acho que tight end está meio fora de questão, tá? Eu acho que tight end eu não iria, e eu acho que é caso para você pensar no segundo dia, né? Com essa pick 11 para a equipe dos 49ers, um cara para espelhar o Kittle nesse momento, eu acho que seria muito alto você buscar para essa posição. Eu iria mais de um jogador de linha defensiva, porque hoje você tem o Bosa e nada mais, né? Um Derek Harmon, de Oregon, que é um defensive tackle que eu acho que, né, pode jogar em várias posições dentro da linha defensiva.
Mas pelo que eu tenho visto muita gente falar, não vai nem de um de outro, né? Os caras estão colocando aí de corner, buscando o Barron ou o Johnson, né? Pode ser aquela ideia do mais talentoso à disposição, sendo uma posição que também cabe ali um bom talento, né? Acho que vai ficar mais ou menos nesse olho aqui, mas tendo um Mason Graham, linha ofensiva precisa também, né? Eu acho que vai acabar ficando nessa linha aqui. Também um James Pierce Jr., que é um edge lá do Tennessee, também pode ser um jogador interessante. Eu acho que eles vão buscar mais na questão da linha defensiva. É o que eu faria, defensive lineman, mas o que estão apontando seria cornerback. Me pegou um pouco de surpresa também, tá? O Kyle Pérez falou assim, Belata, o que você faria com a pick 14 dos Colts se eu desceria para acumular mais escolhas? Descer é complicado, descer é difícil. É o que eu falei, descer você precisa ter alguém querendo subir e acho difícil. Não acho que você vai acumular muitas picks, sendo que não existe tanta busca por jogadores, né, para subir tanto assim. Para os Colts eu acho que ia resolver um problema de longa data, já que eu buscaria um tight end, né? Tem muita gente apontando aqui, eu acho até que nessa pick 14 vai ter um Warren, que é lá de Penn State, ou então o Loveland, que é de Michigan, jogadores que são capazes de serem alvos confiáveis para o seu quarterback, seja ele o Anthony Richardson ou o Daniel Jones, né? Tight end muitas vezes é o melhor amigo do quarterback, então você pode resolver esse problema, e são caras capazes de proteger também. Né? Então, esses dois nomes, eu acho que os Colts não tem muito o que pensar nessa pick 14. Aí sim, busca um tight end, porque precisa mais. É um setor que o seu time precisa há muito tempo. O Itamar Rodrigues falou que posição que eu endereçaria no draft para os Bills na primeira pick. O bom os Chiefs, os Chiefs não, os Bills. Não foi provocação, desculpa. De novo, eu cometo esse ato falho, desculpa. Mas os Bills precisam de gente para secundária. Acho que é o principal ponto da equipe dos Bills nesse momento seria buscar. Mas na pick 30 já cai no problema que eu falei, não tem cornerback suficiente para chegar na 30 com muita qualidade, então eu acho que eles vão priorizar algo mais da linha defensiva. Até porque eles trouxeram gente que está suspensa. Então, para o começo da temporada, vai precisar de alguém mais para essa linha defensiva. Olhar quem é o talento. Pick 30 é complicado. Pode ser um wide receiver, dependendo do que tiver de qualidade. Mas eu acho que a linha defensiva faria sentido porque trouxeram pessoas que estão ou suspensas ou que têm contrato de 1 ano, né? Então você coloca alguém lá que pode te trazer uma solução mais a longo prazo. Vai depender também do melhor nome disponível no momento. E para fechar, o Marcos Félix fez uma pergunta interessantíssima, difícil aqui, tá? Essa aqui foi bem legal. Eu gosto dessas perguntas que saem da caixinha. Se um time hoje, pelo elenco que tem, pudesse vender 5 escolhas desse draft de 2025, qual time você diria que pode fazê-lo, visto que os prospectos desse ano não são tão vistosos? Faltou apontar mais quais são essas 5, né? São as 5 últimas, são as 5 primeiras picks, são 5 variadas, né? Acho que isso aqui faz diferença, porque é muito difícil, 5 escolhas é muita coisa, é bem complicado. Você vai olhar mais aqueles times que foram melhor na temporada passada. Por exemplo, os Eagles. Os Eagles é um time que tem um elenco mais coeso, mas mesmo assim precisa de safety, precisa de linha defensiva, precisa de um cornerback, precisa acumular talento. Então, talvez se fossem as 5 picks finais, fizesse mais sentido você acumular e pensar no próximo draft para juntar mais picks, mas o que vai te agregar de fato do próximo draft, para essas picks mais de segundo, de terceiro dia, poderia, mas mesmo assim é difícil, né? Eu gosto de tirar da quantidade, porque o ano que vem os Eagles vão receber também mais um caminhão de piques compensatórias pelos caras que saíram e ganharam os grandes contratos. Então, né, não sei até que ponto vai fazer sentido você juntar tanta coisa para o ano que vem. Os Chiefs precisam de linha ofensiva, precisa de wide receiver, precisa de um edge também, precisa pensar no futuro. Então, é difícil você falar que um time tem condições hoje de simplesmente abrir mão de 5 jogadores que talvez nem façam parte do seu elenco, mas de 5 escolhas que vão entrar para competir e você pode achar um talento, né, no terceiro dia. Não é raro você ter um talento de defesa, principalmente de defesa, sendo escolhido no terceiro dia, que aí você vai abrir mão, esse cara pode pintar, alguém pega, poderia ser a sua escolha, isso pode vir
adiante a te cobrar um preço caro, por mais que você vá buscar também. Então por isso que esses times juntam um monte de pique, fazem um monte de escolhas de jogadores do draft e ainda vão para jogadores não draftados para juntar a mais gente possível e dessa grande quantidade de jogadores tirar a qualidade para montar um elenco mais coeso e quem sabe competitivo para a NFL. Acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver algum erro também, mandem mensagem aqui pra gente que a gente corrige aqui. Não tem problema nenhum. Eu não vou abraçar erro, não vou ser... Eu tô estudando bastante pro draft. Tá difícil por conta do trabalho, mas acho que eu consegui passar de ano aqui com esse vídeo. Passar de ano não, passar semana, né? Porque semana que vem eu quero mais perguntas também. Depois eu faço o post direitinho. Fica de olho na aba comunidade do Toque Passa, porque eu vou colocar lá mais pedidos de perguntas para vocês. Aquele abraço!